Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Um mergulhador de elite da Marinha faz um passeio de um dia na costa da Nova Zelândia. Mas uma corrente letal o arrasta para o oceano. Eu estava girando sem saber o que é cima e baixo. Quando ele emerge, ele está sozinho. Não há nada lá fora. Nada além de mais água. Sua família acredita que ele está morto. Quando aqueles dois policiais bateram na minha porta, eu nem consigo explicar o que eu senti na hora. Mas no ápice de seu desespero, morrer não seria tão ruim assim. Eu estava deitado esperando a morte chegar. Mas para sobreviver 4 dias flutuando sozinho no mar, você terá que lutar contra a exaustão, a fome e a sede. Além de predadores mortais. Sobrevivi. Mergulho do terror. Venham! Estou aqui embaixo! Por favor, voltem! Voltem! Os eventos deste filme ocorreram durante 4 dias na costa da Nova Zelândia. Por favor, senhor. Esta é uma história real. É fevereiro. Final de verão na ilha norte da Nova Zelândia. O oficial naval Rob Hewitt está em uma encruzilhada em sua vida. Depois de 20 anos na Marinha, Rob está prestes a se tornar um civil. E está em busca de uma nova carreira. Como um homem de 38 anos, eu tinha uma esposa e filhos para cuidar. Rob, Eu não tinha certeza do que queria fazer. por que você tem tanto medo? Amor, são 6 horas da manhã e estou atrasado. Responde. Estou morrendo. Perder você. E as crianças. É disso que eu tenho medo. Preciso ir. Rob, O clima não estava muito bom naquela manhã quando ele saiu. A vida mudou para mim, e de uma forma para a qual eu não estava preparado. Depois de 20 anos na Marinha, você recebe 9 semanas de licença e pode decidir o que deseja tentar alcançar. Procurando um novo rumo na vida. Rob espera usar sua experiência na Marinha e se tornar um instrutor de mergulho profissional. Tá atrasado. Desculpa. Uma das coisas em que eu fui treinado foi nunca me atrasar. E era o que eu realmente não queria que acontecesse no meu primeiro mergulho com os caras com quem eu estava. Após 20 anos na Marinha, eu nunca me atrasei para nada. Vamos. Estação de mergulho. Estação de enchimento de ar aprovada. Pela primeira vez, ele se juntou a um grupo de mergulho civil para uma caça de lagostas ao redor da ilha costeira de Mana. Local de mergulho. Enquanto o barco se dirige ao seu primeiro ponto de ancoragem, Rob toma um café da manhã leve e está ansioso para o que acha que será o mergulho mais simples de sua vida. Eu já mergulhei em mais lugares do mundo do que no meu próprio país. Já mergulhei em Singapura, Afeganistão e Austrália. Enquanto eu estava no barco indo em direção ao nosso primeiro ponto de mergulho, eu estava pensando que era um dia lindo. A água estava limpa e clara. Isso é moleza. O clima no barco era de animação. Havia algumas risadas alegres e piadas rolando. E aí os desafios começam a surgir. Tipo, por quanto tempo você consegue ficar embaixo d'água?
Ou qual o tamanho da lagosta que você consegue pegar? Pensei que seria melhor só entrar na água e mostrar como se faz. Por segurança, todos os mergulhadores nadam em pares. Enquanto Rob mergulha com seu companheiro de mergulho, ele sente uma excitação familiar. Lembro de quando eu era pequeno. Eu costumava assistir aquele programa do Aquaman, O Homem do Fundo do Mar. Eu costumava sonhar que era eu. Assim que caio na água, me sinto em casa. Quando cheguei ao fundo, comecei a entrar no modo caçador-coletor. Às vezes, quando estou debaixo d'água, eu olho de baixo ou atrás de uma pedra. E penso comigo mesmo, será que alguém mais viu isso? Qualquer outra coisa passaria direto por essa pequena pedra. Será que eu sou a primeira pessoa na história a olhar e pegar ela? E isso me dá uma sensação de força. E também uma sensação de realização. Eu amo a quietude. A única coisa que consigo ouvir é o meu coração batendo. Rob passou anos debaixo d'água, localizando corpos, minas e mergulhadores inimigos com sucesso. Mas encontrar lagosta se mostra surpreendentemente difícil. Já tinha se passado 20 minutos debaixo d'água e não havia encontrado nada. Dia 1, 16 horas. É o último mergulho do dia. Tenta pegar um caranguejo dessa vez. Tá. Aí um dos caras me mostrou a lagosta que ele pegou, esfregou na minha cara e disse, olha isso. E como qualquer outro cara, levei como uma espécie de desafio. E eu pensei, certo, no próximo mergulho vou encontrar a maior lagosta que eu puder. Mas desta vez, enquanto Rob e seu parceiro de mergulho descem, há um problema. Incapaz de tirar o ar de seus ouvidos, é doloroso demais para Rob mergulhar. Eu me senti derrotado. Havia outros 8 mergulhadores debaixo d'água em algum lugar. Por sua experiência de 20 anos como mergulhador da Marinha, Rob decide que há apenas uma opção: mergulhar sozinho. É isso. Vou voltar com um saco cheio de lagostas e vou mostrar a esses caras que sou o rei dos mergulhadores. O orgulho ferido de Rob interferiu em seu julgamento profissional. O mergulho autônomo é um dos esportes mais perigosos do mundo. Se ele tiver problemas no fundo da água, sem um parceiro, não haverá ninguém para dar o alarme. Enquanto nadava nas proximidades e avançava, vejo alguns ouriços do mar. Minha esposa e eu adoramos eles. Os ouriços vão ser uma boa entrada. Mas o Rob está atrás do prato principal: lagosta. Meus instintos foram de voltar correndo. Não me importei com a morte, apenas fui direto atrás dela. Começo a atravessar as algas marinhas, olhando em cada canto e fenda.
Rapidamente agarrei uma e coloquei na bolsa. O orgulho de Rob é restaurado, mas na pressa de pegar a lagosta, ele não percebeu uma mudança crítica na água ao seu redor. Senti algo diferente. Uma onda de água fria passou por mim. Virei e olhei para a água, e ela estava agitada por todos os lados. De repente, Rob é atingido por uma corrente forte. Um canal estreito de água rápida que imediatamente o arrasta para longe do local de mergulho. Eu estava girando sem saber o que é cima e baixo. Na correnteza imparável, Rob corre o risco de se afogar se perder seu aparelho de respiração ou se chocar contra uma rocha submarina. Posso me sentir afundando cada vez mais. E eu me lembro de pensar, o que é isso, meu Deus? Que coisa é essa? Estava girando e ficando desorientado. Podia ter sido uma questão de segundos ou minutos. O tempo não tinha mais valor. A corrente está sugando o Rob cada vez mais fundo. Se ele bater em uma pedra, será nocauteado e se afogará. Meus ouvidos estão estalando. E fica difícil respirar. Agarrei numa pedra e continuei avançando. Nado o mais rápido que posso para sair de lá. A luz estava vindo em minha direção. Obrigado, senhor! Eu fui salvo. Eu achava que eu estava a cerca de 50 metros da popa do barco. Mas quando olhei para trás, eu não conseguia ver onde estava o barco. Dei uma volta de 360 graus. E então? Não pude acreditar em quão longe eu estava do barco de mergulho. Em questão de minutos, a corrente empurrou Rob para quase 1 quilômetro do barco. Como um orgulhoso homem maori com anos de treinamento, ele decide nadar de volta para o barco. Não queria ser julgado pelos meus colegas. Rob Hewitt, o cara que foi resgatado 3 dias antes de sair da marinha. Fiz muito treino de natação com meu equipamento de mergulho. Este era meu segundo lar. Eu nadaria o quanto precisasse. Chegaria aonde precisasse chegar. Mas apesar de nadar com força, o barco não parece se aproximar. Mas como? Nadando na superfície em direção ao barco, às vezes, eu tento identificar onde o barco está. Eu sinto a correnteza me empurrando. Não estou progredindo. Arrastado para águas profundas, Rob agora está em perigosas correntes costeiras que passam entre as ilhas norte e sul da Nova Zelândia. Socorro! Eu tô aqui! Eu tô aqui, pessoal! Gritei o mais alto que pude. Ei! Socorro! Aqui! Socorro! Eu tô aqui! Eles não conseguiam me ouvir e nem me ver. Socorro! O equipamento de mergulho mantém ele flutuando, mas é impossível nadar até a costa. A corrente continua a empurrá-lo cada vez mais para o mar. Duas horas perdido no mar. Os companheiros de mergulho de Rob percebem que há um homem perdido e alertam a guarda costeira. Parece que há 2, 3, 5 barcos procurando.
Guarda costeira. Resgate. Procurando no lugar errado. Menos de meio metro acima da superfície. A silhueta de Rob fica facilmente escondida pelas ondas. Os socorristas não têm a menor ideia. E ele está sendo levado por uma corrente. Preciso ser resgatado por qualquer coisa ou pessoa, só para sair da água. Mas à medida que os minutos se transformam em horas, as águas costeiras o afastam da área de busca. Afastado da terra e em direção ao mortal mar da Tasmânia. 5 horas perdido no mar. Vejo um avião vindo em minha direção. Meu coração acelera. Aqui embaixo! Penso que se eu posso ver o avião pode me ver. Serei resgatado. Aqui embaixo! Aqui embaixo! Eu tô aqui embaixo! Mas o avião passa direto por mim. Eu não entendi por que eles não conseguiam me ver. Ei, voltem! No ar, Rob era apenas um pequeno ponto, em um implacável manto azul. Por favor, voltem! O avião se afasta e fica cada vez menor. Fiquei em choque. A chance de resgate está diminuindo. Me vejo a 8 quilômetros da ilha Mana e sei que ainda estou sendo levado para mais longe. Quando o sol começa a se pôr, Rob enfrenta uma realidade assustadora. Os aviões de resgate não irão encontrá-lo no escuro. Mas os tubarões que vivem nessas águas vão. Vejo o pôr do sol. Esse é o pôr do sol mais bonito que já vi. E pode ser o último. Achei que já teria sido resgatado a essa hora, mas estou só por minha conta. Enquanto a última luz do dia se vai, Rob se prepara para sua primeira noite sozinho no oceano. Ele sabe que terá que usar toda a sua experiência em mergulho para conseguir chegar até amanhã. Este será o teste mais difícil que ele já enfrentou. Não sei se sou homem o suficiente para resistir, sobreviver à noite. Não sei como fazer isso. Completei mergulhos noturnos durante meu tempo na marinha, mas não conheço ninguém que tenha sobrevivido à noite no meio do nada. Enquanto isso, a esposa de Rob descobre que ele está desaparecido. Quando 2 policiais batem na sua porta, você pensa, o que será que aconteceu? Sabe? Não pode ser algo bom. Na conversa que tivemos naquela manhã, Por que você tem tanto medo? tive a sensação de que ele não deveria ter saído. E foi uma sensação forte. Sozinho no mar, Rob enfrenta o maior desafio da sua vida. Sobreviver até o amanhecer. E rezar para ser resgatado pela manhã. Para tentar se manter aquecido, Rob assume a posição de sobrevivência da marinha, encolhendo os membros junto ao corpo. Mas flutuando imóvel, o calor do corpo se perde rapidamente. Cada pequeno movimento que faço, sinto a água fria entrando por aberturas no meu traje de mergulho, debaixo dos pés ou entre as luvas, e descendo pelo meu pescoço. Sozinho no oceano, ele está bem ciente da ameaça dos tubarões, que caçam presas fracas e vulneráveis. Eu apenas fiquei imóvel. Pude ouvir uma gota cair.
Cada pequena onda, cada pequeno movimento atrás de mim. Tentei desacelerar meu batimento cardíaco, porque eu não queria que fizesse nenhum ruído ou vibração na água. Isso poderia alertar um tubarão. Por favor, senhor. Eu só queria saber quando o sol ia nascer. – 18 horas perdido no mar. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Milagrosamente, depois de 18 horas sozinho, Rob ainda está vivo e suas esperanças de resgate aumentam. Quando vi o sol, pensei comigo mesmo. Certo, é isso. Você vai sair dessa. Alguém me ajuda. E quando o sol estava por volta das 10 horas, eu ainda não tinha visto nenhuma equipe de resgate. A corrente levou Rob a 16 quilômetros do ponto de mergulho inicial. Me senti abandonado. Já se passaram 20 horas desde que Rob foi varrido para o oceano. Sozinho e apavorado, ele está desesperado para falar com alguém ou com algo. Uma das coisas que me disseram sobre estar no mar era que a solidão te mata. Mas Rob não está totalmente sozinho. Parece que somos só eu e você, né? Olhei para a lagosta. Naquele momento, a lagosta era o amigo mais próximo que eu tinha. Eu o chamei de Tama. Mesmo sabendo que isso era coisa de louco, sabe? Uma lagosta não pode me responder, mas eu estava tendo uma conversa com ela. E aí, amigo, quais são os planos para o fim de semana? Hein? Nadar? Nadar. Essa foi boa. – 28 horas perdido no mar. Depois da calmaria, um vento sul começa a bater nas ondas. O vento ficou mais forte. As ondas estão me empurrando da esquerda para a direita, batendo nas costas e na frente. Meus olhos ardiam e eu não conseguia ver nada. E enquanto eu estava limpando a água do meu rosto, sem perceber, estava cortando meu rosto com as luvas de Kevlar que eu estava usando. 28 horas de imersão constante deixaram a pele de Rob solta e vulnerável a bactérias e lesões. Olhei para minha mão e ela estava translúcida. As unhas começaram a se soltar. A dor que eu senti foi inacreditável. O mar está o matando lentamente. E não há nada que ele possa fazer. Comecei a vomitar uma bilha amarelada. Era tudo o que restava no meu estômago. Rob não comeu e nem bebeu nada desde que entrou na água. Cheguei ao fundo do poço. Eu precisava descobrir como parar de vomitar e colocar algo no meu estômago. A sacola de Rob contém os frutos do mar que ele pegou ontem, que poderia mantê-lo vivo. Peguei minha faca e abri o meu primeiro ouriço do mar. Sinto meu corpo absorvendo toda a substância e energia disso. O segundo foi direto, engolindo todas as vísceras e órgãos.
comendo e lambendo a casca. Olhei para dentro da minha bolsa. Vi o Tama se debatendo, ainda vivo. Rob deu um nome e conversava com a lagosta para afastar a solidão. Mas o tempo para sentimentalismo acabou. Desculpa, Tama. Desculpe por isso. Era como se fosse a primeira refeição que já tive na vida. O banquete deu a Rob mais tempo. Mas a mais de 20 quilômetros no mar, as chances de ser resgatado ficam cada vez menores. E sem água fresca para beber, Rob sabe que precisa de um milagre para sobreviver. E antes do sol se pôr, começou a chover. A minha língua estava inchada. Abri a boca o máximo que pude. A água doce que caiu na minha língua e ao redor dos meus lábios foi incrivelmente maravilhosa. Tentei coletar e beber o máximo de água doce que pude. Isso me deu um sentido de vida. Tive outra chance. A carne de lagosta e uma breve chuva são apenas o suficiente para puxar Rob de volta ao abismo e reacender sua vontade de sobreviver. – 36 horas perdido no mar. Em terra, a esposa de Rob sente-se atraída pelo oceano que o engoliu. Caminhei para o mar para estar mais próxima do Rob. Eu só queria estar ali com ele, de alguma forma. Porque eu sabia que ele estava lá em algum lugar, vivo. Eu estava ficando louca na época, enquanto Rob estava desaparecido. A água estava quentinha. Foi uma sensação muito boa e calma. Mas eu nem posso explicar o que eu estava sentindo. Para Rob, uma segunda noite sozinho no mar se aproxima. Eu vejo uma luz. Pode ser da ilha, não tenho certeza, mas vejo essa luz. Rob derivou tanto para o norte que está à vista de outra ilha ao largo da costa. Socorro! Ilha Capite. Socorro! Isso me dá uma luz de esperança, me dá uma direção. Vamos lá, Rob. Você consegue. Esta é minha chance de salvar minha vida. É a primeira vez que as correntes costeiras o empurraram para perto da terra. E ele está determinado a nadar até lá. Se eu morresse lá no oceano, não teria visto meu filho jogar futebol, não teria ido ao aniversário da minha filha e nem a entregaria em seu casamento. Ao me aproximar da ilha, parecia estar a cerca de 1,5 km de distância.
Eu estava perto. Eu quase podia tocar e sentir o cheiro. Mas quando parece que Rob finalmente vai chegar à Terra, sua força começa a falhar. A cada avanço, sinto meus ossos, sinto meu corpo rangendo. A cãibra começa a aparecer. A maré, mais uma vez, se volta contra ele. O rígido treinamento naval de Rob e sua vontade de sobreviver já não são mais suficientes. O vento e as ondas me empurravam cada vez mais para longe. Meu corpo tinha desistido. E eu apaguei. Eu acordei, ainda mais distante. Percebi então que minha chance havia acabado. Foi a última esperança. 40 horas após o pesadelo ter começado, a corrente agora está levando de volta para o mar. Não há nada lá fora, nada além de mais água, mais vazio. É isso. Estou acabado, já era. Tentei de tudo, nadei o máximo que pude, comi o que consegui, bebi o que pude. Agora, vou apenas ficar ali, esperando até a morte chegar. Eu me lembro de caminhar pela praia. E ir em uma loja local. Peguei uma lata da geladeira e pude sentir o frio dela. De repente eu sabia que lá estava eu de volta à água. 42 horas perdido no mar. Rob agora enfrenta uma segunda noite no mar. Durante a noite, eu pensava em como viveria minha vida se eu não tivesse ido atrás de uma lagosta, ou se eu não tivesse mergulhado sozinho. Também estava pensando nos meus filhos e na minha esposa, sobre como eu poderia pedir o perdão deles. A luz do dia finalmente chega, trazendo uma nova esperança de resgate. Socorro! Socorro! Droga. Por favor. Por favor, Deus. Mas quando Rob começa seu terceiro dia sozinho no oceano, ele sabe que está perigosamente fraco. Ele retira o cilindro de oxigênio e o colete de flutuação. Não há mais ar neles. São apenas um peso morto. Seu traje de mergulho ainda o mantém flutuando. E com o céu claro, ele sente a esperança voltando. O clima no terceiro dia estava lindo. Isso me deu esperança de ser resgatado. Mas Rob foi levado a uma falsa sensação de segurança.
Vi uma forma passar rapidamente. E estava se aproximando. O quê? O que é isso? Nem sabia que horas eram, mas sabia que havia um tubarão. Peguei minha faca. Estou me debatendo na água, me sinto impotente. Então, esse é o meu fim? Um tubarão aparecendo para se alimentar? Eu fiquei imóvel. 2 minutos se tornavam 5. E depois de 1 hora, eu ainda estava lá. Conforme o dia avança, não são os tubarões que ameaçam sua vida. O sol brilhante que Rob pensou que traria mais equipes de resgate está lentamente o cozinhando vivo. O sol brilhou o dia todo. Me sinto queimado. Meu rosto e minha língua estavam inchados, e posso sentir que a minha pele está formando bolhas. Todos os cortes e cicatrizes no meu rosto estavam começando a assar, e a água salgada estava penetrando nas minhas feridas. Aqui estava eu, agradecendo a Deus por um dia lindo. Mas este lindo dia me trazia dor. Em condições normais, o corpo humano pode ficar 3 dias sem água. Mas isso é muito reduzido no oceano. Tendo bebido apenas algumas gotas de água da chuva, Rob está morrendo de desidratação. E o sol implacável só piora as coisas. Só havia um lugar para me esconder, e era debaixo d'água. A cada giro embaixo d'água, entra sal nas feridas de Rob. Deus. Mal conseguia respirar. Por favor, senhor. Ele não viu nenhum sinal de resgate por 3 dias. E se os tubarões não o matarem, a falta de água certamente irá. Ele pode esperar por uma morte lenta e agonizante, ou fazer isso ele mesmo. Parecia que eu já tinha sofrido bastante. Senti que era minha hora de partir e me despedir de tudo e todos. Deus, por favor. Cuide da minha família. Cuide da minha família. E da minha esposa. Embaixo da água, posso sentir meu coração batendo como se estivesse saindo do meu peito. Posso sentir o tum-tum-tum na minha cabeça. O oxigênio quer chegar lá, mas eu não permito. Eu só queria morrer.
depois de 3 dias à deriva no mar e sem sinal de resgate. Ele decide se afogar e acabar com seu sofrimento. Mas o mar não está pronto para deixá-lo ir. Quando eu recuperei a consciência, me senti devastado. Não consigo nem me matar direito. – 68 horas perdido no mar. Rob sabe que está enfrentando uma inevitável morte sozinho. E busca conforto nos pensamentos daqueles que amava. Tentei chamar os nomes das pessoas que amava, só para sentir algum tipo de conexão. Pessoal, amo todos vocês. Meus filhos. Minha esposa. Rob agora já derivou por mais de 60 quilômetros. Ironicamente, a corrente oceânica que o empurrou para o norte agora muda e o leva de volta em direção ao local do mergulho. Uma terceira noite na água se aproxima e o Rob está tão fraco que nem percebe. Pensei comigo mesmo. Se eu acordar de manhã, ok. E se não acordar, estarei com meus avós. Em terra, a equipe de resgate acha que Rob está morto. Mas sua esposa, Henry, se recusa a acreditar que ele se foi e faz uma oração aos seus ancestrais com uma oferenda. Eu tinha um amuleto que um dos meus avós tinha me dado. Estava amarrado com a pedra que Rob tinha dado à nossa filha. Enquanto eu fazia isso, eu estava chamando os meus antepassados para devolvê-lo para nós. Eu lhes dei vosso tonga. Agora devolva meu tonga para mim. Suas preces podem chegar tarde demais. Após 4 dias com quase nenhuma água potável, o comportamento de Rob se torna irracional. Me senti claustrofóbico no meu traje de mergulho. Comecei a tirá-lo e joguei o capuz como se estivesse jogando na mesa da garagem. As camadas isolantes de borracha são a única coisa que o impede de morrer de hipotermia. Mas ele já não se importa.
Então eu tiro minhas nadadeiras de mergulho. E as nadadeiras são a última coisa que qualquer mergulhador tiraria, porque são elas que vão te manter flutuando enquanto você bate as pernas. Há quase 75 horas desde que ele mergulhou pela primeira vez à procura de lagostas. Rob não está ciente que a corrente do oceano o deixou de volta onde tudo começou. Perto da Ilha Mana. E ele se desfez de todo o equipamento que o manteve à tona e vivo. Posso sentir minha energia indo rapidamente. A vontade de viver desaparecendo enquanto espero pela morte. Tudo que consigo ver é uma nuvem branca e fofa. Eu diria para os meus filhos e minha família que ninguém sabia que tentei ficar vivo por 3 dias. Que tentei ficar vivo por eles. Estava apenas concentrado e pensando naquela nuvem. Escuto um som. E eu vejo algo na minha visão periférica. É o som da morte. Rob, nós vamos te tirar daí! Ei, Rob! Os deuses responderam às orações de Hengi. Puxem! 75 horas após ter sido visto pela última vez, a equipe de resgate avistou uma touca de mergulho flutuando perto de um traje corporal. E nas proximidades, finalmente encontram Rob Hewitt. Pensei que tudo aquilo fosse uma alucinação. Me lembro de ver um amigo meu. Bom trabalho, amigo. E eu apenas disse, mantenha seus olhos em mim. Eu só quero te olhar. Rob foi levado às pressas para o hospital, sofrendo de hipotermia extrema, desidratação crônica, piolhos do mar e queimaduras solares. Ele perdeu quase 10 quilos. 14 meses depois, minha esposa e eu tivemos uma filha chamada Ohomarangi, que significa o despertar. Rob finalmente se aposentou da marinha. Agora ele trabalha como instrutor de mergulho, nas mesmas águas que quase tiraram sua vida. Estou feliz e estou vivo. E é isso que realmente importa.